Fala, povo de Deus. No vídeo de hoje nós vamos analisar um vídeo que é bastante conhecido, tá, no meio cristão, tá, no meio evangélico, tá, creio que você também conhece bastante, tá bom? É o texto ali que se encontra, tá, ele começa aqui em Gênesis capítulo 2, tá, a partir do versículo 17, tá, e continua, vai até o capítulo 3, versículos do 3 ao 5 e o 22, tá, do mesmo capítulo, tá bom? Vamos analisar esse contexto, tá? E vamos interpretar e aceitar o que realmente o texto está dizendo para nós, tá? A pergunta que eu faço de início é: a serpente mentiu nesse texto? Vamos analisar. E o que Deus queria esconder do ser humano, tá? Esconder, vou dizer assim, escondeu ou não queria revelar, tá bom? Vamos analisar o texto. Eu quero que você me dê uma resposta sincera, tá? Do que você acha sobre isso, tranquilo? O texto está aqui. Então vamos lá, tá? Capítulo 2 de Gênesis, tá? Versículo 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Esse contexto nós já conhecemos, que é a formação do homem, né? E Deus está ali colocando explicando tudinho, e lá embaixo ele fala, né, que o área do jardim que não pode comer. Beleza, nós todos entendemos aí. E tem a formação da mulher, e do versículo 3, né, continua ainda a história, tá? Vamos do capítulo 1, tá? Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, ou seja, o próprio Deus fez a serpente, e disse à mulher, disse a mulher, e assim diz o Senhor: não comereis da árvore do jardim? Responde a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocais nele, porque morrerás. Então a serpente disse à mulher: é certo que morrereis, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comeres, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras versões, serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas então, nesse ponto, vamos fazer uma análise ou uma exegese do texto, tá? O que o texto está mandando para nós. Vamos esquecer, no momento, viés ideológicos ou coisas ensinadas teologicamente dentro de um contexto religioso, tá bom? Vamos analisar o texto como ele é, tá? Então, de início, a serpente, meio que ela faz uma pergunta para Eva, uma pergunta que não é aquilo que Deus mandou e para eles não comerem, tá? A serpente pergunta para a mulher: Deus disse que não era para você comer das árvores do jardim? A mulher vai e corrige a serpente: não, é somente da árvore que está no meio do jardim. E ela fala: porque Deus falou, se um dia que a gente comer, a gente morre. E a serpente vem: não, certamente vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eita. A pergunta é: a serpente mentiu? A resposta: não. A serpente não mentiu. Porque o próprio Deus, lá no versículo 22 do mesmo capítulo 3, o próprio Deus declara assim, acompanhe comigo: então disse o Senhor aqui, ó, em caixa alta, em letra maiúscula, é Yud Re com Vav Re, tá? É o tetagrama, tá? Que é conhecido como o nome de Deus real, tá? Que é o nome impronunciável, tá? Que aparece nos textos bíblicos, tá? Então, sempre que aparecer na sua Bíblia esse texto aqui, ó, esse nome em caixa alta, Senhor, tá? Ali no original está escrito tetagrama, tá? Que é esse aqui, ó, Yud Re com Vav Re, tá bom? Então vamos lá. É o nome de Deus, tá? O Deus é Yahvé, El Shaddai, é o nome do Todo-Poderoso, tá? Então disse o Todo-Poderoso, o Eterno, o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Assim não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. Vamos agora analisar o texto. De fato, o que a serpente falou no início do capítulo 3 realmente aconteceu. Eles morreram?
eles também não morreram. Exatamente o que a serpente falou. Agora vem a pergunta: por que Deus não falou isso para Adão e Eva? Que eles seriam conhecedores do bem e do mal. Obviamente você vai falar, Deus tinha algum motivo, Deus tinha as suas ideias para não falar que eles seriam conhecedores do bem e do mal. Beleza, tranquilamente. Mas agora tá outra pergunta: essa serpente é Satanás? Porque se você falar que essa serpente é Satanás, você vai ter que assumir que Satanás estava certo. Satanás não mentiu. Satanás falou algo que Deus não falou. E aí? Me responda, crente. Qual a sua conclusão para essa análise desse texto? Coisas que nós cristãos geralmente passamos batido por essa leitura e não associamos certas coisas, certas falas dos personagens que estão sendo relatados. Tranquilo? Eu sei que é bem provável que eu seja chamado de herege, seja chamado de ateu ou de todo tipo de nome que os cristãos, ou cristão, não sei, gostam de dar às pessoas que realmente leem a Bíblia e interpretam realmente como ela está escrita. Tranquilo? Então deixa aqui nos comentários. Se você acha que estou errado, comente também e dê a sua interpretação sobre esse texto. Então até a próxima e fique com Deus.